Olá meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe uma guia e fala. E como vocês veem, eu tô com o rosto nu. Hoje vamos começar do princípio da começada. Hoje será uma guia e fala. Portanto, hoje vocês vão ouvir a minha voz. E eu vou fazer os possíveis de olhar para aqui e não para o... como se chama? Isso aí, o ecrã, uma coisa assim. Farei os possíveis de ficar por aqui, que não é fácil. Mas bom, hoje será uma guia e fala, meus amores. Vou falar um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho da minha pessoa. Vou falar um pouquinho de como comecei a usar maquilhagem. Estes são os planos. E hoje eu estou a usar a minha grinalda, meus amores, porque estamos no mês da mulher. Por isso é que eu estou a usar a minha grinalda, porque é isso que eu sou rainha, eu sou princesa, eu sou mãe, eu sou mulher. Vou começar a fazer as minhas sobrancelhas, eu vou mostrar tudo, mas eu não vou te explicar o que estou a fazer, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e vocês não vão gostar. Portanto, eu vou me maquilhando enquanto vou conversando com vocês, tá? Tenho 34 anos de idade. Sou casada, sou mãe, tenho 3 filhinhos. Vocês já viram dois deles, dos meus vídeos. Tenho 2 rapazes e uma menina. E minha menina fez anos este mês, era dia 1 de março, a propósito. Por isso é que a casa ainda está assim um pouquinho enfeitada com balões e tal. Já temos aquele clima festivo. E eles adoram. É isso. Tenho 3 filhinhos. Sou casada. Vivo na Bélgica. Vivo na Bélgica há 8 anos. Antes disso eu vivi na Holanda durante 8 anos. Portanto, vocês vão me ouvir muitas vezes a falar da Holanda e tal, porque a Holanda ainda é minha segunda casa. Por enquanto estou por aqui. É isso. Mas vamos falar de maquiagem assim. Quando é que eu comecei a usar maquilhagem, meus amores? Eu comecei a usar maquilhagem, já me lá ver, já há uns anos atrás, eu acho... quando? Aos meus 24, 25 anos. Eu agora estou com 34 anos de idade. Estou com 34 anos de idade. Praticamente já há 10 anos e tal. Razão do qual eu comecei a usar maquilhagem assim, muito pronto, tarde. Não é? Porque eu não tinha coragem, de me maquilhar, isso aí. Era muito tímida, eu fui muito tímida. Eu continuo a ser uma pessoa tímida, mas já mudei um bocadinho. Eu sou muito à vontade quando estou com a família, com os amigos. Eu sou muito à vontade, eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto de fazer barulho, gosto de dançar. Mas em frente assim a desconhecidos, eu sou muito tímida. Sou muito tímida. E já fui pior, né? Já fui pior. Agora que eu tô mais crescidinha, agora que eu tô mais velha, já mudei um bocadinho. Prontos, mas a razão do qual eu não usava maquilhagem, não é? Uma das quais é porque era mesmo muito tímida. E também porque eu cresci assim, eu cresci com complexo de inferioridade. Eu cresci com complexo de inferioridade e para mim foi muito difícil eu me expor. Antes eu não fazia isso, por vergonha, por timidez. Então eu tive que aprender a me expor, eu tive que aprender a estar à vontade comigo mesma, que não foi fácil, que foi um processo muito longo, não é? Foi muito longo, me levou mesmo anos a ser aquela pessoa que hoje sou, estar à vontade comigo mesma, a poder olhar para o espelho e me achar bonita, não é? Eu cresci num meio onde prontos, era pouco elogiada, as pessoas me tratavam de feia.
Deus, até estou a me emocionar. Porque para mim ainda é um pouquinho sensível falar sobre isso, meus amores, não é fácil, mas eu já mudei muito. É isso, eu cresci num meio onde eu fui tratada como feia, como burra. Tipo, deixa eu contar um pouquinho da minha história. É assim, meus amores, eu não cresci em casa com a minha mãe, não é? Eu tava com quantos aninhos? Por aí, 6, 7 aninhos, quando eu fui morar com uma outra pessoa que é minha madrinha do batismo, não é? Naquela altura, vocês sabem, os católicos, né? Quando são batizados, tinha dado uma madrinha, tudo e tal. Então, eu muito pequena fui viver com a madrinha, que não foi, assim, como se diz? Que, para ser sincero, eu não falo muito da minha infância, porque não foi uma infância, na minha opinião. Eu não cresci, assim, uma criança feliz e tal. Não é? Vocês conhecem, talvez, vocês sabem, a nossa cultura angolana, não é? Temos aquela de buscar uma sobrinha, uma prima para viver em casa, que para ser criada, que muitas das vezes acaba por ser ou por se tornar a empregada de casa. Essas meninas são maltratadas e crescem assim naquele ambiente de maltratos e tal. E praticamente esta é a minha realidade. Eu cresci assim, meus amores. Eu não cresci com a minha mãe. Onde eu cresci, eu não fui bem tratada. É isso. Mais ou menos isso. Vocês conhecem? Eu sei que muitos conhecem esse tipo de história, então pronto. Eu também cresci assim. E por esta razão, eu cresci com um complexo de inferioridade. Para de me maquilhar. Eu cresci com um complexo de inferioridade, tá? Apesar de eu nunca me achar assim uma mulher feia, muito pelo contrário. Mas apesar disso, eu nunca tive assim aquela coragem, não é, de me expor. Eu nunca tive aquela coragem de dar vontade comigo mesma, porque eu sofria com complexo de inferioridade. Tinha aquele sentimento dentro de mim que me dizia que sim, que eu era feia, que eu não sou como esta ou como aquela. Eu não tenho direito de ser bonita, eu não tenho direito de ter isso ou aquilo. E que fez com que eu me tornasse uma pessoa tímida e praticamente eu não conseguia me expor de forma, não conseguia estar à vontade comigo mesma, não conseguia estar assim à vontade em frente às pessoas. Eu não gostava de receber elogios. Quando as pessoas me diziam que era bonita, eu me sentia logo assim muito tímida e tal. E não foi fácil para mim, como mulher, não foi fácil para mim. E durante a minha juventude, eu fui assim, muito calada, muito tímida. Eu lutava com esse sentimento dentro de mim. Eu deixei de fazer muita coisa só porque eu me achava que não tinha direito de fazer, porque era feia, porque cresci com esse pensamento dentro de mim. E foi então, quando aos meus 20 e tal anos, meus 20 anos, eu praticamente, olha, eu cresci como católica. E dentro de casa, não é? Também fui, dentro de casa estou a falar assim da parte da minha mãe, não é? Da parte da minha família biológica. Eu sempre me foi dado aqueles ensinamentos bíblicos. Então eu cresci na igreja, eu cresci orando, eu cresci praticamente conhecendo Deus da forma que conhecia como católica. E quando eu emigrei para aqui para a Europa, né, quando cheguei para a Holanda, na altura eu estava com 17 anos. Aos meus 20 anos, foi então que eu me converti. Isso estragou. Foi então que eu me converti. E a partir daquele momento, foi aí que Deus praticamente começou a... Como se diz? Começou a me transformar.
Deus começou a me transformar, começou a tocar, tocou o meu coração e começou a me libertar de todos aqueles sentimentos que eu tinha acerca de mim, acerca da minha pessoa. Não é? Comecei a me sentir melhor, comecei a me sentir valorizada, amada. E também tinha assim aquelas pessoas, mulheres ao meu redor que me ajudaram, me ensinaram a pensar de forma diferente. Então foi aí que praticamente eu comecei a mudar. Eu comecei a me sentir melhor. É isso, a me sentir melhor. E depois, meu bicho está a fazer barulho. Nós temos ratinhos em casa. Mas pronto. E foi aí que comecei a me sentir melhor. E aquilo não foi assim de um dia para o outro, tipo, acordei e já estava naquela que, olha, a partir de hoje eu sou mais bonita, mais linda, não. Aquilo foi um processo que me levou mesmo anos, porque não é fácil, não é? Você crescer de uma certa forma, crescer com certos pensamentos. É diferente, me levou ao mesmo tempo a pensar diferente, a agir diferente, a me tratar diferente. Isso começou mais ou menos aos meus 22, 23 anos de idade, não é? E a maquilhagem fez parte desse processo, porque eu sempre gostei de maquilhagem, sempre gostei de batons e tal, mas eu nunca tive coragem de usar. Eu me recordo que naquele tempo eu comprava batons, mas eu não usava, meus amores. Eu não usava, porque eu ficava com vergonha de usar. Desde que começou a me transformar, eu comecei a usar maquilhagem, comecei a me expor um pouquinho mais. Comecei, por exemplo, a usar tissagem assim um pouquinho mais longas. Comecei a me valorizar mais, comecei a me amar. Comecei a me amar, meus amores. Hoje eu falo sobre isso com mais facilidade, mas antes eu não conseguia contar às pessoas como me sentia, porque era algo que me incomodava ainda. Eu tocava mesmo com os meus sentimentos. Qual foi o papel da maquilhagem nisso tudo? Olha, é que quando a pessoa usa maquilhagem, não é? Nós recebemos elogios, é normal que as pessoas vão olhar para ti de forma diferente, só pelo facto de estar mesmo bonita, não é? Tá diferente e tal. Então, quando eu comecei a usar maquilhagem, praticamente foi numa fase em que eu comecei a me sentir melhor comigo mesma, me sentir liberta daqueles pensamentos podres, pensamentos negativos que eu carregava. Comecei a olhar para mim de forma diferente, comecei a me amar, me achar bonita. Então foi aí que eu decidi também começar a usar a maquilhagem.